Oi gente, tudo bem? Vamos aproveitar que é o mês de julho, o mês da pizza, e vamos aproveitar uma pizza bem legal que é feita de massa de cerveja, muito fácil, muito prática e divertida. Eu sou Cristiana Bittencourt e a minha cozinha é prática e fácil de seguir. Para essa receita a gente vai precisar de farinha de trigo, sêmula de trigo, azeite, água, ovo, cerveja e sal. Os ingredientes que a gente vai usar para o recheio vai variar da sua preferência. Então vamos começar pela preparação dos sólidos para pizza, para massa de pizza. A farinha, eu recomendo usar uma farinha de boa qualidade. Segundo a classificação italiana, a farinha certa para fazer pizza é a 0, porque ela tem pelo menos 10% de proteína. A proteína da farinha é o glúten e ela é determinante na qualidade da massa. Quanto mais forte a farinha, mais trabalho ela vai dar para sovar, mas a massa vai ser de melhor qualidade. No nosso caso, a gente vai usar a farinha e vai usar a sêmula de trigo também, porque a massa vai ficar bem fininha e bem crocante. Então eu vou começar pesando. São 250 gramas da farinha 0. A gente sempre coloca primeiro os secos juntos, para não começar a ativar o fermento antes da hora. Isso é uma dica importante para evitar que a massa não chegue ao ponto que você deseja. A semolina, ela é às vezes mais difícil de achar um pouquinho, mas vale a pena tentar, porque ela dá uma qualidade muito boa na massa. A semolina é só 50 gramas. Ela é mais amarelinha, ela é menos branquinha assim, do que a farinha de trigo, mas ela tem a importância dela na receita. Aí a gente vai pôr uma pitadinha de sal, bem pouquinho, lembrando que não pode usar muito sal, senão atrapalha o crescimento da massa, porque ele atrapalha a fermentação. É só uma pitadinha mesmo para dar um gostinho na massa. Gente, a gente vai usar um pacotinho de fermento biológico seco, que é o ideal para essas massas mais práticas, mais rápidas. E a gente vai juntar aqui agora todos os secos da massa. Quando a gente juntar todos os secos, a gente vai fazer um buraquinho aqui por cima da farinha. Agora que a gente juntou todos os secos, a gente dá aquela misturadinha para poder misturar bem o fermento na massa. E vamos fazer aqui, ó, um buraquinho que a gente vai começar colocando o ovo. A gente coloca o ovo. A massa vai de 50 a 150 gramas de água. Nós vamos começar colocando aos poucos, apesar disso, para não ter necessidade de juntar mais farinha. Então, vou pôr só um pouquinho de água e a gente vai pondo aos poucos. E por fim, nós vamos juntar a nossa cerveja, que agora não é para beber. Quando a pizza estiver pronta, a gente pode tomar uma geladinha. É só para poder fazer a massa. Olha o tanto que espuma, tá vendo? Esse gás carbônico vai ajudar a pizza a crescer. Eu vou dar uma mexidinha nela aqui. Eu vou pôr na batedeira para bater, mas se você não tem batedeira, não tem problema, dá para fazer na mão. É só sovar a massa bem sovadinha direitinho. A gente tem que sovar ela até chegar no ponto de véu, que a gente chama, que eu vou mostrar para vocês quando a massa tiver atingido esse ponto. Agora que a gente já pôs todos os sólidos e todos os líquidos, a gente vai pôr para bater na batedeira. Se você não tem batedeira, não tem problema, sova na mão mesmo, você vai ver que dá certo do mesmo jeito. O importante é sovar ou bater até chegar no ponto de véu. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê que esse ponto chegou. Então vamos colocar nossa massa para bater um pouquinho. Olhando para a massa aqui do jeito que ela tá, no ponto que ela tá, eu vou precisar juntar um pouco mais de farinha. Então você também vai regulando a sua. Se você vê que ela tá muito pegajosa, que ela não tá se soltando, é a hora de acrescentar um pouquinho mais de farinha. Porque isso dá variação, às vezes até pelo clima, pela umidade do dia, pela umidade da própria farinha. Então às vezes a gente vai corrigindo mesmo no preparo, porque tem essa questão da umidade e do ponto certo que precisa chegar. Vamos tentar de novo agora.
gente, chegamos. Olha pra você ver assim por cima da massa, ó, ela faz já toda a redinha, ó. Tá vendo? Tanto que fica bonita? Ela solta, ela faz a redinha, ela não tá grudenta demais na minha mão, ela já tá no ponto certo da gente colocar ela pra crescer. Gente, às vezes vocês estão querendo saber qual que é a função da cerveja. A cerveja, como ela tem bastante gás carbônico, ela vai ajudar no crescimento da massa, então ela acelera esse processo de crescimento. E se vocês perceberam, a gente não usou óleo, então a massa fica mais sequinha, ela vai ser uma massa mais crocante. Com a ajuda da cerveja, a gente não precisou do óleo. Então isso facilita o crescimento e dá crocância à massa. Gente, agora que a gente conseguiu dar o ponto certinho da massa, a gente vai cobrir ela com papel filme e deixar ela crescer por mais ou menos meia hora. Enquanto ela cresce, a gente vai preparar o molho de tomate e cortar os ingredientes para fazer os recheios das nossas pizzas. Se você não tiver o papel filme em casa, usa um pano de prato, não tem problema, assim, não precisa ser exatamente, ela precisa ficar cobertinha para aquecer. No caso aqui, eu vou tampar ela bem tampadinha. E vou colocar um pano de prato para garantir que ela fique um pouquinho mais quente para o fermento ter um bom aproveitamento. Vamos colocar ela aqui na lateral e vamos cuidar do nosso molho de tomate. Gente, então a nossa massa está crescendo e a gente vai aproveitar o tempo para fazer o molho de tomate e cortar o resto dos ingredientes que a gente vai usar como recheio. Então vamos começar preparando o molho. Enquanto a água ferve para a gente descascar os tomates, vamos aproveitar para já ir cortando o que dá aqui para ir adiantando. Outra dica interessante é que tomate para fazer molho, o melhor é o italiano, porque ele não junta muita água e ele tem uma boa acidez. Então, quando a gente for preparar o molho em casa mesmo, a gente usar o tomate italiano. Se você não quer usar o tomate italiano, eu sugiro usar ou a passata ou o tomate pelado, que dá um bom resultado também. Evite o extrato de tomate, porque ele é muito ácido e ele tem um sabor que mascara os outros ingredientes da pizza. Bom, agora nós vamos cortar a cebola. Eu tenho uma dificuldade horrível de cortar cebola e a gente vai precisar de cebola de duas maneiras. A gente vai precisar dela um pouco mais fina para colocar na pizza. Eu recomendo que quando você for cortar cebola, corte ela sempre na vertical, apesar da gente no uso doméstico estar acostumado a cortar ela na horizontal. E eu vou explicar por quê. Porque quando você corta ela na vertical, você mantém esse pezinho dela aqui, ó, e ele ajuda você a cortar sem ela se desmanchar toda, entendeu? Eu costumo tirar essa primeira pétala dela aqui, porque eu acho ela muito ressecada, ainda mais se for para você comer numa salada, uma coisa assim, ela fica muito dura. Gente, uma dica interessante a respeito da cebola é tentar cortá-la debaixo da água ou deixar ela um pouquinho na geladeira para ela minimizar os gases que fazem a gente chorar. Eu tenho muita dificuldade com cebola, eu sempre vou chorar. Aqui, quando você coloca ela na vertical, como eu falei para vocês, é mais fácil de você executar esse processo de corte, tá vendo? E tenta cortar o mais fininho possível, que você tem que lembrar que vai assar. Mas se ela estiver muito grossa, ela não vai assar o suficiente, vai ficar muito forte na pizza. Depende muito do que cada um gosta, né? Eu particularmente não gosto dela muito forte na pizza. Gente, então aproveitando que vocês estão vendo que tem bastante dica legal, se inscreva no canal, curtam, compartilhem, comentem com os amigos, marquem as pessoas que vocês gostam e aproveitem para fazer uma pizza bem gostosa hoje. Então, gente, a gente já finalizou o corte da nossa cebola. Nesse meio tempo, a água ferveu. É importante lembrar que para tirar a pele do tomate, ela tem que estar fervendo de verdade, com bolha grande. E por que é importante a gente tirar a pele e a semente do tomate para fazer o molho? Porque elas alteram a cor do molho e a semente, ela junta muita água e altera a textura. Para não ficar aquele molho alaranjado, que a gente vê que ele está meio alaranjado, a gente tira a casca do tomate e a semente.
Esse processo aqui ele é bem fácil e rápido. Você tem que estar com a água fervendo e uma vasilha de água gelada ao lado. A gente vai fazer uma cruzinha aqui. A gente vai fazer uma cruzinha aqui no tomate. Não precisa ser muito funda. E vai mergulhar o tomate na água fervendo. Cuidado para não se queimar. Não precisa ser muito tempo, mas ele precisa ficar pelo menos uns 30 segundos. E a água precisa estar aqui, porque a gente vai colocar ele direto na água para cortar o cozimento. Isso daqui serve para qualquer receita que você for usar que pede tomate sem pele e sem sementes. Então aqui, agora a gente colocou os tomates aqui. Vamos vir com ele para cá. Se você reparar, a casca, ó, já se soltou todinha, tá vendo? O tanto que fica mais fácil. Aqui é só puxar. Que ele vai soltando todinha. E ele solta bem facinho. Aonde ela tá menos solta, a gente vai com a faca um pouquinho e dá uma puxadinha. Gente, aproveitando que a gente está aqui fazendo essa pizza maravilhosa, você que está aqui no meu YouTube, corre lá no Instagram e curta a minha página. E você que está no Instagram, corre lá no meu canal do YouTube e se inscreva para a gente aproveitar ao máximo essas receitas maravilhosas. Obrigada! Aqui a gente vai tirando as sementinhas todas para ele ficar limpinho. Como a gente vai processar o molho, então não precisa ter um corte muito uniforme, né? A gente vai dar uma processada nele para ele ficar mais fino, então não tem problema. Aqui, vamos aprender de novo o processo da faca. A gente põe a faca aqui, desliza por baixo das sementinhas, vem até aqui no cabinho, já aproveita, já tira o cabinho e pronto. Aqui saiu limpinho, tá vendo? Esse eu nem precisei tirar com o dedo. Mais um. Gente, então, a gente cortou todo o tomate, olha só que legal que ficou, tá vendo? Sem pele e sem semente. Então a gente já vai começar a fazer o nosso molho. A gente vai precisar de um dente de alho. Eu não gosto de muito alho na comida, mas aí realmente é de gosto da pessoa. Eu não gosto muito porque eu acho que fica muito forte, rouba muito os outros sabores. Aproveitando para dar uma dica, não faça como eu costumava fazer, que era virar a faca para o meu lado sem usar a tábua. Eu já me machuquei muito com isso. A tábua tá para te auxiliar. Eu vou laminar o alho, porque eu não, como eu disse, eu não gosto dele com um sabor muito acentuado na comida. Quem prefere ele macerado, usa o pilãozinho, né? E faz. Só vou dar uma laminada dele, até porque é um alho bem grande. Mas se você gosta dele amassadinho, corta ele também, bate ele e amassa. Tem gente que prefere o cubinho, né? Aí realmente é de gosto. E aí, gente, qual é o sabor de pizza que vocês mais gostam? Contam pra gente, a gente quer saber, para poder pensar numa receita legal para ensinar vocês. Gente, então agora que a gente cortou o nosso alho, nós vamos começar a preparar o nosso molho. Eu sugiro você não passar a faca direto na tábua, porque você fica estragando o corte da sua faca. Eu estou usando uma espátula. Se você não tem a espátula, ou você usa as costas da faca, ou você usa a mão mesmo, mas não passa a faca. Porque você faz dente na faca. Aí depois fica pensando, de onde veio esse dentinho? O dentinho vem do mau uso da faca. Então vamos colocar um fio de azeite. Vamos aquecer. Vamos colocar a nossa cebola que a gente cortou. Eu não cortei ela muito pequena porque nós vamos processar assim que o molho estiver pronto. Então não tem necessidade dela estar muito fininha. Aqui a gente vai refogar ela. Deixa eu colocar o fogo um pouquinho mais alto. Pronto. Para andar mais rápido. A cebola começa a refogar, a gente vai percebendo que ela vai murchando, né? E ficando mais transparente. Esse é o ponto que a gente quer. Uma curiosidade a respeito do molho de tomate é que ele é um dos molhos mães da
culinária básica, da cozinha básica. E ele é engrossado a partir da pectina do tomate, né? Então ele é engrossado por ele mesmo. Os outros molhos, em grande parte, são engrossados por outros agentes espessantes, como amidos, às vezes proteína, como a gema de ovo. Mas aqui no caso, ele é engrossado pelo próprio tomate, que é rico em pectina, e ele engrossa sozinho, vamos dizer assim, né? Sem precisar de agente externo. A gente fala que um molho é mãe porque ele dá origem a vários outros molhos, né? Então, o molho de tomate, ele dá origem ao molho bolonhesa, ele vai dar origem a um molho... tem outros molhos que derivam deles, né? São 5 molhos mães, a gente está trabalhando com um que é o de tomate. Isso é uma curiosidade interessante, que é um dos molhos fundamentais da cozinha mundial. Por isso está na pizza. Aqui, ó, já tá soltando as pétalas da cebola, tá vendo? Ela vai soltando, vai abrindo, o calor vai abrindo ela. Vamos só esperar ela chegar naquele ponto que ela fica mais molinha, mais branquinha, né? E macia. Ela se abriu todinha, já começou até a ficar mais douradinha. E ela tá toda brilhosa porque ela já tem azeite nela. Então, nesse ponto aqui, a gente dá uma baixadinha no fogo e vamos pôr o alho. Uma coisa interessante é a respeito da ordem. Se a cebola é antes do alho ou o alho antes da cebola. A cebola é antes do alho. Porque a cebola demora mais. Então, se você pôr o alho primeiro, ele vai queimar e vai amargar a preparação. Então, a cebola é sempre primeiro. Por essa razão. Como o alho é bem mais rápido, rapidinho ele vai estar douradinho. Aqui ele já está no ponto, a gente vai pôr os nossos tomates. Eu não cortei o tomate pequenininho demais, porque a gente vai processar. Então, é só... Então, gente, agora a gente vai temperar o nosso molho. Eu vou colocar sal. Se você gosta de pimenta do reino, você coloca também. Aqui no caso eu vou botar um pouquinho de sal. E depois, como a gente vai usar manjericão nas preparações, eu não vou colocar muito pimenta para não dar um gosto muito... não criar um tempero muito forte, mas aí realmente é do gosto de cada pessoa. Nesse ponto que a gente já temperou, a gente vai acrescentar um pouquinho de água e aquele mito de que a gente precisa pôr um pouquinho de açúcar. Precisa mesmo, para tirar a acidez excessiva. Embora a gente esteja usando tomate italiano, que ele tem uma acidez melhor, é melhor colocar um pouquinho de açúcar. Não precisa ser muito, porque senão interfere realmente no gosto do molho. Basta só aquela pitadinha para dar a quebra da acidez. Aqui agora ele vai ferver. Enquanto ele está fervendo, nós vamos abrir a nossa massa e pré-assar ela. Para isso eu já vou inclusive ligar o forno para preparar ele para 220. Gente, eu sugiro vocês não colocarem muito tempero, porque como é um molho que você pode usar em diversas preparações, se ele estiver excessivamente temperado, conforme os outros ingredientes que vocês forem colocando nos outros preparos, vai ficar um sabor às vezes não adequado para aquele preparo. Então evita temperar demais e deixa para temperar no momento que você for usar, que aí você acrescenta o que você quer colocar, se é mais pimenta, se é manjericão, se é uma outra erva. Mas evita de fazer isso no momento do preparo, porque pode ser que inviabilize o uso em outras preparações. Gente, então agora que a gente já aqueceu o nosso forno, nós vamos cuidar de abrir a nossa massa. Vamos dividir para fazer as nossas pizzas. Olha só o tanto que ela ficou bonita. Cresceu, né? Nem parece que é feito de cerveja, que não leva óleo, mas fica uma beleza, tá vendo? Tá linda. Ó a textura, ó. Massinha. Uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte, eu vou colocar ela em cima da tábua, porque se a gente for com a mão e puxar os pedaços, o crescimento que foi feito a partir do gás carbônico, ele vai murchar e você vai estragar sua massa. Então, o melhor jeito da gente fazer é colocando ela na tábua ou na bancada, acho que eu vou usar até a bancada, e usando uma espátula dessas de padeiro. Se você não tem a espátula, usa a sua faca, mas não use a mão diretamente para cortar, porque você vai perder tudo que você fez até agora.
Gente, eu tô jogando a farinha aqui na bancada pra massa não grudar. Gente, a respeito da farinha, a gente comentou no começo do vídeo, mas vamos falar de novo. A farinha melhor para pizza é a zero, segundo a classificação italiana, por causa da quantidade de proteína, que é o glúten. Essa massa já tá aqui em cima da bancada enfarinhada. Eu vou cortar ela em 3 para fazer 3 pizzas. E, como eu disse, eu vou usar a espátula de padeiro. Se você não tem, usa a faca. E vamos lá, vamos começar cortando aqui uma, aqui 2, aqui 3. Ela separa direitinho, tá vendo? A gente faz aquela boleada nela, pra ela ficar bem bonitinha. Gente, a pizza individual, ela tem mais ou menos 125 gramas. A pizza, aquela maiorzinha, a média que a gente fala, ela tem 150. Aqui essa ficou pequenininha demais, eu vou dar uma juntadinha com a de cá, pra ficar um pouco mais equilibrada no tamanho das pizzas. Se você quer incorporar uma massa na outra, é só você cobrir e ir rodando, tá vendo? Ela virou umas bolinhas. Eu vou bolear as 3 e já deixar preparadas pra gente abrir. Vamos dar uma olhadinha no nosso molho, porque ele já tá no momento dele aqui, ó. Eu vou desligar o fogo e vou voltar para a massa, porque a gente já vai finalizar ele enquanto ela estiver pré-assando. Agora que tá aqui perfeitinha, que a gente já enfarinhou a bancada, o truque de como abrir. Tá redondinho que a gente vai pôr no meio, fazer uma pressão mediana, não é para amassar o negócio de uma vez. Puxa para cá, volta, puxa para cá. A gente pega ela, põe aqui, puxa para lá, puxa para cá. A gente sempre vai voltar no meio da massa e a gente sempre vai virar a massa. E é importante manter esse formato arredondado da pizza. A não sei que você queira fazer aquelas pizzas quadradas, mas de normal a gente costuma fazer ela mais redondinha, né? A gente vai dar uma furadinha nela com o garfo, porque evita de formar bolha e ficar aquela cascona. Então, gente, aqui agora que ela já tá furadinha, já tá bonitinha, no tamanho certinho da forma, nós vamos levar ela para pré-assar. Nosso forno já tá aquecido, que a gente já ligou. Então, aqui agora são 15 minutos pré-assando. Gente, então, agora que a nossa massa tá pré-assando, o nosso molho já chegou no ponto certo. Eu vou processar ele aqui na panela para ficar mais fácil pra gente e ele ficar mais fino, porque ele tá bem pedaçudo. Ele fica bom para você servir desse jeito com uma massa e outros preparos que não precisa estar tão fino, mas para pizza os pedaços muito grandes não ficam bons e tampa o sabor dos outros ingredientes. Então vamos lá? Tá vendo que vai virando molinho? Se você gosta dele mais lisinho, tem que bater mais. Se você gosta dele um pouco mais rústico, bata menos. Ok, aqui o nosso molho já tá prontinho. Eu vou dar uma esquentadinha nele só para ele terminar de reduzir direitinho, porque junta um pouquinho de água quando a gente processa, mas é o tempo da pizza terminar ali embaixo. Então todo o nosso processo, ele vem sendo feito no intervalo dos processos mais longos. Isso na cozinha, como eu comentei com vocês, chama plano de ataque e te ajuda a organizar o seu almoço e o seu dia a dia. Pensa direitinho no que você vai fazer quando você vai começar os seus processos na cozinha, porque quando você terminar o processo mais longo, você já terminou todo o seu almoço. Então isso ajuda muito a organizar o dia a dia e torna a sua cozinha mais prática. Gente, então aqui o nosso molho já tá num ponto bom, tá vendo, ó? Que a gente consegue pôr na pizza sem ficar líquido demais. A gente vai desligar o fogo. Gente, nesse ponto aqui, a nossa massa já tá pré-assada. Então vamos tirar ela. Então, gente, olha só a nossa pizza. Ela ficou super bonitinha. Nós vamos agora colocar os recheios. Lembrando que como é uma pizza caseira, ela não vai ter aquele tamanho de uma pizza da pizzaria, mas eu garanto para vocês que o sabor vai ficar sensacional e vale a pena testar na sua casa. Então vamos lá? A gente coloca o molho
Olha, é importante ir esparramando com a colher e lembrar de deixar um pouco de borda. Não é bonito, nem certo, aquela pizza que não tem borda. A pizza normalmente ela tem que ter uma bordinha mesmo. A gente vai colocar queijo, porque todo mundo gosta muito de pizza com queijo. E agora vem o mais importante da pizza calabresa, que são as calabresas. Eu sugiro para vocês cortarem elas bem fininhas ou comprar já cortadinha, fininha, porque ela não vai assar. Se você cortar ela muito grossa, ela não vai assar. E aí você vai comer ela crua, além da questão da sensação mesmo, assim, dela muito grossa, não ser uma sensação muito boa. Colocamos as calabresas, agora a gente vai colocar aquele pouquinho de azeitona preta para dar um gostinho bem bom. Se você não gosta de algum dos ingredientes, tira, não tem problema. Aqui no caso, como eu gosto de tudo, eu tô colocando de tudo. E para finalizar, um pouquinho de cebola que a gente cortou bem fininha. Lembrando de novo que ela vai no forno, se ela tiver grossa, ela vai ficar ruim de você comer. Então tenta cortar a cebola o mais fininho possível, para você não ter que ficar mordendo nela muito grossa. Então para finalizar, vamos só jogar um pouquinho mais de queijo, né? Que eu sou daquelas que gosta da pizza com bastante queijo. E acho que faz toda a diferença o queijinho. Depois que ela tá nesse ponto aqui, gente, 5 minutinhos no forno e ela já vai estar prontinha. Então vamos descer ela de novo. Prontinho. 5 minutinhos e a gente já tem uma pizza de calabresa maravilhosa para comer. A pizza já tá assada. Então nós vamos tirar ela agora, porque o cheirinho tá bom demais. Vamos lá. E quem é que não gosta de uma maravilha dessa, não é? E ela tá linda. Muito obrigado por assistirem. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E vamos aproveitar que tá uma delícia.